Fala pessoal, meu nome é João Pedro e trago aqui a resolução de um desafio de física, né? Que é esse que está na tela, né? Ele fala o seguinte, ó, um pequeno disco desliza com velocidade v0 sobre uma parte lisa de um rio congelado. Em dado momento, ele entra numa região rugosa do mesmo rio, com um atrito descrito dessa maneira. Sendo x a posição do disco com respeito à linha que separa as partes lisa e áspera, determine o tempo que esse disco levará para finalizar seu percurso. Certo, então é o seguinte, ó. O nosso disco. Então, como é que a gente pode representar esse problema? Ó? A gente pode representar assim, ó. Simplesmente aqui está uma linha de divisória, ó. Aqui vai estar a parte lisa e a parte rugosa, né? Na qual é essa região, simplesmente, né, rugosa, áspera, né? Então aqui, ó, no caso, ó, eu vou ter nessa região um atrito, que vai variar conforme a posição. Então eu posso exatamente descrever o nosso disco dessa maneira aqui, ó. Beleza? Ó? Em que durante o movimento, né, principalmente quando ele entrar na parte rugosa, eu vou ter a existência de um atrito, né? Ó. Porque, porque é o seguinte, ó. Vou chamar aqui de FAT zero. Ó. Porque é o seguinte, ó. Faz x igual a zero. Se x for igual a zero, simplesmente quando x é zero, vai ser igual a mi zero, né? Beleza, ó. E aí, né, lembrando, ó, o x ele diz que é a posição do disco com respeito ao link que separa as partes lisas e aspas, ou seja, o x vai ser começar a partir daqui, ó. Beleza? E aqui seria uma posição x na qual esse corpo ele finaliza o seu percurso. Para finalizar o seu percurso, quanto é que tem que ser a velocidade aqui? Pô, tem que ser zero, né? É verdade, ó. Então a velocidade final dele é zero. Certo? Aí lembrando, ó, eu tenho um atrito, né? Eu tenho um atrito, né? Atuante, né? Beleza. Então é o seguinte. Como é que eu posso agora descrever isso aqui, ó? Eu posso fazer o seguinte. Pô, eu sei que a força resultante ela é massa vezes aceleração. E eu sei que a força resultante em questão vai ser a força de atrito, ou seja, eu posso dizer que a massa vezes a aceleração é menos, né, por conta do sentido dela, né? Aqui, ó, mi x, né, ó, vezes a normal e a normal é igual ao peso, né? Então é igual a mg, né? Beleza. Então eu posso cortar esse m, esse m. Então, dessa forma, eu tenho que A vai ser menos G μx. Beleza? Então exatamente assim que é a aceleração. Então, bora colocar a expressão que ele nos fornece desse mi, ó. Que é essa aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. A aceleração menos G mi0 x sobre x0. E aí, simplesmente, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar esse x0 em evidência, ó. Esse 1 sobre x0 é evidência. Então, ficando assim, ó. Menos g sobre x0, x mais mi0 x0. Beleza? Ó? Então, olha só. E aí, simplesmente, dessa equação, eu vou exatamente eu vou representá-la por uma outra notação, que é essa daqui, ó. Uma notação. Eita. Uma notação que utiliza exatamente aqui a ideia de derivada, ó. Que é o seguinte. A gente pode representar essa equação dessa maneira aqui, ó. X dois pontos. Aí eu vou pegar esse termo e jogar para o outro lado, ó. E detalhe, ó, esse x dois pontos, ele corresponde à aceleração, né? Porque se eu pego a posição, eu derivo em relação ao tempo pela primeira vez, vai dar velocidade. E se eu derivo pela segunda vez, vai dar aceleração. Então eu posso dizer que a aceleração é a segunda derivada da posição com relação ao tempo, ó. Na qual eu posso representar esse cara como sendo x de dois pontos. Beleza? Então, dessa forma, eu posso então dizer, ó, que essa equação representada dessa forma vai ficar assim, ó, x dois pontos. E aí eu posso pegar aqui, ó, essa expressão aqui e jogar para cá. Essa expressão aqui e isso tudo, ó, é igual a zero, ó. Então, o que isso aqui está aparecendo? Pô, isso aqui está aparecendo um movimento harmônico simples, na verdade, ó. Porque eu tenho
eu tenho aqui a aceleração, ela variando com a posição, né? Que é uma das características. Certo? Só que aí tem um detalhe. Qual o detalhe? O detalhe é que não parece um MHS. Por quê? Porque no MHS eu tinha o seguinte, ó, eu tinha aqui x dois pontos mais o ômega ao quadrado vezes x. Isso aqui é igual a zero. Ou, né, outra forma, né, ou seja, a menos ômega ao quadrado vezes x, né? Beleza. Só que qual é o problema? O problema é que eu tenho esse fator aqui, ó. É verdade. Porque, perceba, eu não posso dizer nessa equação que o ômega é isso aqui. Por quê? Porque o ômega ele tem que estar o quê? Multiplicado por x. Mas eu tenho esse fator. E aí justamente tá aí tá o fundamental do problema. Como é que eu posso solucionar isso? Pô, é o seguinte, ó. A gente pode fazer uma substituição, ó. Uma substituição podemos, ó. Se eu chamar aqui, ó, de K, que é o fator que tá me implicando, ou seja, esse x mais μ0 x0, olha, e se eu derivar agora duas vezes esse K, com relação ao tempo, eu posso dizer que esse K dois pontos equivale a esse x dois pontos, né? Porque deriva esse termo. Esse termo é constante, não varia com o tempo. Agora o nosso x vale, ó. Então, dessa forma, fazendo essa substituição, eu posso então entender que essa equação vai ficar assim, ó. K dois pontos mais aqui, ó, x sobre x0 vezes aqui, ó, K. E agora sim, ó, agora tá aparecendo o quê? Um MHS, ó. Então aqui, ó, essa expressãozinha aqui, ó, a gente sabe quais são as soluções, né? Já que aqui se trata de um movimento harmônico simples, ó. Beleza? Ó? E aí também outra coisa, ó, a gente sabe, ó, quem é esse termo aqui, ó. Esse termo aqui é quem? É a frequência angular, né? Então, aqui, ó, tem um ômega, simplesmente, na qual esse termo aqui, ó, lembrando, é o ômega ao quadrado, e aí extraindo a raiz vai ficar g, né, sobre x0, ó. Beleza? Então tá aqui o nosso ômega, né? Beleza. Então o que eu posso fazer agora? Pô, se eu sei que essa equação aqui que tá eu sei que essa aqui tá de azul escuro, as soluções delas são MHS, eu posso escrever quem é K. K é simplesmente a amplitude do movimento vezes o cosseno de ômega t mais φ0, né, ó? Na qual φ0, lembrando, é a fase inicial. E aí o que eu posso fazer? Pô, se eu pegar se eu sei que isso aqui é as soluções dessa equação, eu sei que esse K equivale a isso daqui, ó. Ah, então olha só o que eu posso fazer então. Eu posso dizer então, ó, como eu sei que K é isso daqui, ó, eu posso dizer então que simplesmente x mais μ0 x0 equivale a cosseno de ômega t mais uma fase inicial. E aí, se eu derivar, eu vou ter a expressão da velocidade desse movimento, ó. Então, a velocidade, ó, em x, com relação ao t, vai ser menos ômega a ômega seno de ômega t mais φ0. Vai ser aqui, ó, parecida com as mesmas equações do movimento harmônico simples, né, ó. Só a posição que vai ter um diferencial, né, por conta exatamente desse termo aqui. Beleza? Ó? Então, tendo aqui essas duas equações, pô, esse problema está meio que encaminhado já. Por quê? Porque para finalizar o percurso, a velocidade final tem que ser zero. Então, se a velocidade final é zero, ó, então se aqui, ó, VF é zero, simplesmente eu quero saber quanto é o tempo. Então, se esse cara é zero, ó, esse seno, ele tem que ser o quê? Tem que ser zero. Então, para um seno ser zero, o que eu preciso ter? Eu preciso que o ômega t mais a fase inicial seja quanto? Seja π. Aí tu deve estar pensando, pô, aí tem um problema, porque eu sei que o seno, ele no caso, ele seria aqui uma constante inteira vezes π. E aí, essa constante pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2. Aí tem um detalhe, ó.
Qual o detalhe? O detalhe é que não faz sentido, por exemplo, tu pensar em 2π. Por quê? Porque 2π seria ele indo e voltando ao mesmo ponto. Tipo, é justamente o MHz. Ele vai e vem. Ou seja, ele vai e depois volta. Mas não é isso que está acontecendo. O nosso disco, ele simplesmente ele vai andar e vai parar aqui. Ele não vai, ele não vai, por exemplo, vir para cá, depois voltar e parar aqui. Não vai acontecer isso, né? Tipo, não vai acontecer exatamente isso, né? Ele parar exatamente no ponto, né? Na posição de equilíbrio, né? Não, já que aqui, por exemplo, não sendo a posição de equilíbrio, né? Beleza? Então, dessa forma, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que simplesmente que exatamente esse seno, né? O ângulo desse seno tem que corresponder a π. Beleza? Ok, ó. Então, basicamente, né? Então, simplesmente se eu tenho isso daqui, ó. O que tá faltando? Pô, tá faltando. Eu descobri quem é a fase inicial, é. Tá faltando. Eu não sei quem é essa fase inicial. Se eu descobrir, acabou o meu problema. Porque eu sei que é ômega. Beleza. Então, o que eu vou fazer, ó? Vamos deixar isso aqui, ó. Um pouquinho mais embaixo. Então, aqui vamos à busca aqui, ó. Da nossa fase inicial. Então, o que a gente pode fazer aqui, ó? Ó, a nossa fase inicial, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai colocar o tempo igual a zero, né, ó. Deixa eu botar aqui, ó. O tempo igual a 0 segundos. Beleza, ó. Quando o tempo é igual a zero, qual é a posição x aqui, ó? A posição x é zero. É zero, né, ó. É zero, né, ó. Já que aqui, ó, é zero, ó. Beleza, ó. Então aqui é zero. Se aqui é zero, simplesmente eu tenho o seguinte, ó. Mi0 x0 é igual a cosseno, ó. Aí esse termo é zero, de φ0. Beleza, ó? Então o que eu posso fazer agora? A velocidade, ó. A velocidade quando o tempo é zero é a velocidade v0, né? Ó, é essa velocidade aqui que ele está me falando. Então aqui vai ser v0, ó. Vai ser v0 menos a ômega seno do φ0, né? Beleza. Então se eu quero saber a fase, pô, é interessante se a gente dividir as duas equações, ó. Por quê? Porque se a gente dividir as duas equações, simplesmente eu posso cortar esse fator A. Ah, tá aí, olha só que legal, ó. Então simplesmente, ó, vai ficar, eita. Então simplesmente vai ficar assim, ó, vai ficar mi0 x0 v0 e aqui, ó, vai ficar menos 1 sobre ômega, que aqui, ó, multiplica 1 sobre a tangente de φ, ó. E aí eu vou dar destaque a esse menos a tangente de φ, ó. Vou jogar aqui, né? Aí esse ômega eu posso passar para cá, vai ficar multiplicando. E aqui eu vou dar ênfase a esse cara aqui, ó. Beleza? Ó? E aí agora a gente vai precisar de trigonometria. Ó. Por quê? Ó? O que a gente vai fazer aqui? Pô, olha a sacada agora. Eu sei que lá da trigonometria existe uma relação que é o seguinte, ó. Se eu pegar a tangente de φ0 e multiplicar pela tangente de 90, ou seja, π sobre 2, menos φ0, isso aqui é igual a 1. Eu sei disso. A multiplicação da tangente entre dois ângulos que são complementares é igual a 1. Beleza? Isso aqui é válido. Aí, para provar isso, pega um triângulo retângulo e faz isso. Beleza? Então, o interessante é o seguinte, ó. Como a tangente ela é uma função ímpar, pô, essa é o que é uma função ímpar? Uma função ímpar é isso aqui, ó. A função ímpar é o seguinte, ó. Se eu tenho um f de menos x, ele é menos o f de x. Beleza? Como a tangente é uma função ímpar, o que eu posso fazer? Pô, se aparecer um menos aqui, vai ser interessante, porque como aqui eu tenho menos, ó, aqui eu posso ter menos, né? Então, como é que eu faço para aparecer um menos, ó? Eu mudo esses caras de posição aqui, ó. Ou seja, eu escrevo assim, ó, menos φ0 menos π sobre 2, ó. Aí, como a tangente é uma função ímpar, ó, esse sinal negativo, ó, ele sai. Então, simplesmente eu posso escrever o seguinte, ó. Eu posso escrever aqui φ0 menos π sobre 2. E aqui, ó, o menos aqui. Tá vendo a jogada? Então, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que a tangente de φ0 menos π sobre 2
é simplesmente, ó, menos... Aí eu vou passar esse termo, ó, dividindo. Então vai ficar o quê? Vai ficar 1 sobre a tangente de φ, ó. Ó a sacada, ó. Rapaz. Questão casca grossa, ó. Então, olha a sacada, ó. Então, tendo isso em mente, eu posso pegar esse resultado e jogar aqui, ó. Interessante. Então, a tangente... Então, aí já fazendo um arco, ó, né, ó, já fazendo um arco, eu sei que φ0 menos π sobre 2 é simplesmente o arco cuja tangente é esse termo aqui, ó. Ou seja, é ômega μ0 x0 dividido por V0. Beleza? Ó? Então aqui, ó, uma relação para esse arco, para exatamente esse ângulo aqui, ó. Então, tendo isso em mente, agora a gente pode, ó. Agora a gente pode achar quem é o nosso T, o nosso tempo do percurso, né, ó? E aí é o seguinte, eu vou até denominar, ó, esse tempo do percurso de outra maneira, ó. Vou chamar esse aqui, ó, de um ΔT melhor. Beleza? Então é o seguinte, agora o que eu vou fazer? Eu vou escrever assim, ó, vai ficar ômega t, vou passar esse φ0 para o outro lado, ó. Então vai ficar menos, aqui, ó, π menos φ0. Só que esse π a gente pode quebrar, ó, sendo π sobre 2 mais π sobre 2 menos φ0, ó. E se eu colocar um negativo aqui em evidência, ó, vai ficar menos φ0 menos π sobre 2. Ah, olha só. Aparece isso aqui, ó. Beleza? Ó? Então eu posso pegar e jogar aqui. Então jogando aqui, ó, simplesmente vai ficar assim, ó. Vai ficar que aí o ômega eu já vou passar dividindo, ó. Então vai ficar T 1 sobre ômega de π sobre 2 menos, ó, o arco tangente descrito dessa forma aqui, ó. Beleza? Ó? Então, aqui, ó, já está montado, ó. Aí, o nosso ômega é quem? O nosso ômega, que é a frequência angular do movimento, ó, é g sobre x0. Ah, então se é g sobre x0, ó, o que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, ó. O nosso tempo, então, ele pode ser descrito dessa forma aqui. Como eu estou invertendo o ômega, vai ficar assim, ó, x0 sobre g, raiz disso, ó, raiz quadrada, né, ó. Certo? Ó, aqui vai ficar π sobre 2 menos o arco tangente. É agora, ó. Como eu tenho esse ômega, ó, esse ômega, quando eu multiplicar aqui com esse x0, eu posso colocar esse x0 dentro da raiz. Então vai ficar assim, ó, g sobre x0. Aí esse x0 que eu coloquei na raiz vai ficar x0 ao quadrado, ó. Então eu posso cortar aqui, vai ficar raiz quadrada de g vezes x0, ó. Então dessa forma, eu posso escrever esse cara assim, ó. μ0 gx0 raiz quadrada disso daqui, ó, dividido por v0, ó. Então, tá aí, ó. Então, o tempo... Até botar o T mesmo aqui, ó. Beleza. Então, tá aqui, ó. Então, o tempo do percurso, para ele finalizar o seu percurso, ó, é descrito dessa maneira aqui, ó. Olha só que massa. Uma questão que o atrito, né, ele varia com a posição. Então, basicamente, foi essa a questão.